O Jornal Centro-Sul recebe o economista Otílio Rodrigues. Otílio, prisão de Lula foi uma armação, é o que diz Dias Toffoli. A decisão do ministro do STF diz que a prisão do petista pela Operação Lava Jato foi um dos maiores erros do judiciário e também da história do país. Otílio, como é que fica o cidadão comum nessa história? Bom, Erivan, o primeiro sentimento que toma de conta do cidadão comum que procura acompanhar o que acontece no país, né, e entender, compreender, é um sentimento assim de que o Brasil não tem solução, porque, veja só, a história se repete mais uma vez. Vamos nos lembrar aqui que a famosa Operação Castelo de Areia, que precedeu a Lava Jato, que foi uma investigação em que procuradores e policiais, toda a estrutura de inteligência do Estado brasileiro identificou um conluio, um relacionamento corrupto entre empresários e políticos e levantou uma série de provas e, no final de tudo, depois de toda a investigação montada, os fatos eram incontestáveis, aí vem um julgamento no Supremo anulando toda a investigação, porque esta investigação tinha sido feita com base em uma denúncia anônima. E o que é mais absurdo é que essa decisão foi contrária a toda a jurisprudência que existia no próprio tribunal, onde já tinha avalizado as investigações que são iniciadas com base em denúncia anônima. E mais ainda, é uma prática que acontece no mundo civilizado, nos Estados Unidos, inclusive, onde é permitido se fazer investigações a partir de uma denúncia anônima. Aí, simplesmente, com base em uma interpretação canhestra, difícil do cidadão entender, anularam tudo isso. Só para criar aqui o contexto para a gente refletir. E aí veio a Operação Lava Jato, que, contrário a tudo que tinha acontecido antes, começou a condenar gente poderosa da política e empresários. Os fatos eram incontestáveis também. Aí, de repente, se passa uma borracha, apaga tudo e nada disso aconteceu. Tem prova mais concreta. Qual foi o argumento do Dias Toffoli? É que as provas são imprestáveis, porque aconteceu um erro no processo. A gente sabe que nós vivemos num mundo onde nós somos humanos. Errare humanum est, como diziam os romanos. Não existe ninguém perfeito, sociedade perfeita, ninguém perfeito. Pode ser, e há evidências de que excessos aconteceram entre os investigadores e mesmo as autoridades judiciais, no caso da Lava Jato, que pode ter acontecido de ter excedido e violado algum princípio. Ora, mas isso não é razão suficiente para se ignorar, desconsiderar todas as provas que aconteceram. O depoimento, a delação premiada da empresa Odebrecht, o principal dono do grupo Odebrecht, fez um depoimento. Ele declarou que eles tinham, que no organograma eles tinham um departamento de propina. Tudo isso é apagado, nada disso aconteceu. Que prova mais material, mais concreta do que a delação seguida de devolução do dinheiro? Se eu sou inocente, como que eu vou devolver um dinheiro? Foi devolvido, só a Petrobras recebeu mais de 6 bilhões de dólares que foram devolvidos aos cofres públicos numa canetada. Nós, como leigos, não entendemos nada do direito. Agora, como cidadão, nós temos que expressar a nossa indignação veementemente. Não é possível que essa decisão monocrática do Dias Toffoli não seja aprovada pelo Pleno do Supremo. É muito estranho ver a posição. Não dá para o cidadão comum compreender esse comportamento errático da justiça brasileira. O Dias Toffoli foi ministro da AGU do governo Lula, lá no PT, muito antes, né? Foi advogado do PT, é indicado pelo Lula, tem um comportamento, para se dizer o mínimo, suspeito. Quando o Bolsonaro estava no poder, ele se aproximou do Bolsonaro. Agora que o Lula volta ao poder,
Quer dizer, isso não é comportamento para um juiz do Supremo. Não é possível. O que o cidadão comum espera da justiça brasileira é um comportamento que se limite aos autos. As frases que foram usadas nessa decisão do Dias Toffoli não revelam um comportamento técnico, jurídico, né? Ele diz, foi o verdadeiro ovo da serpente, foi o maior erro judiciário. Então, que país é esse, onde toda uma estrutura do judiciário, porque se fosse um juiz, uma corte, não, mas toda a estrutura do judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, as diversas instâncias do judiciário em primeira, segunda, terceira e última instância, todo mundo, ninguém consegue identificar um problema e aí se comete um erro dessa magnitude. Não é admissível. Isso viola os princípios da inteligência, dos valores. Não dá para se admitir esse tipo de coisa. A gente teria que ir para as ruas e expressar o nosso descontentamento com esse comportamento que a gente está vendo aí. É o mínimo que se pode dizer. É assim essa indignação, um sentimento de revolta que toma conta do cidadão comum e passa a desacreditar da própria justiça. Otílio, inclusive, você falando aí dessa devolução da Petrobras, eu estava vendo aqui que foram exatamente, como você disse, né, 6 bilhões e 258 milhões de reais só para a Petrobras. Eu me recordo que o Pedro Barusco, que era um gerente, só o Pedro Barusco devolveu 100 milhões de dólares. Está na Veja. A conta da corrupção é de 25 bilhões, já retornaram aos cofres públicos. 25 bilhões, Otílio, no total, até aquela data, a apuração. Não é opinião, né? É opinião, como se diz, como diziam os sofistas. Tudo é uma questão de opinião. Não, isso é uma questão ideológica, é uma questão... Não, isso são fatos que você acabou de mostrar. É um fato, é um dado da realidade. A sociedade brasileira tem que se mobilizar, tem que dar um basta. Essa relação promíscua que existe entre autoridades do executivo e do judiciário, que se encontram em eventos, em congressos, em situações sociais, isso não é sério. O que a sociedade brasileira espera de uma autoridade do Supremo é, no mínimo, compostura. Você quer ser uma estrela, quer ser famoso, vai ser outra coisa, vai ser artista. Mas se você quer ser um titular da justiça, do mais alto tribunal da justiça de um país, você tem que ter uma certa ética, uma certa postura. Não pode estar assim, se posicionando como se fosse uma celebridade. A gente tem que dar um basta nesse tipo de comportamento de alguns membros, né? Nós não queremos com isso condenar a justiça no atacado, de forma alguma, né? A gente tem que lutar para preservar as instituições de justiça em nosso país, que são construídas, que o pilar fundamental é a confiança. No momento em que os membros se comportam de maneiras a gerar suspeitas sobre a integridade, aí a confiança começa a se abalar e desmoronar e pode abalar também a própria justiça do país. Porque no momento que o cidadão brasileiro não acreditar mais no seu aparelho judicial, tudo isso vai por terra e aí se instaura o caos. E isso não é bom para o país, não é bom para ninguém. E é isso que a gente espera. O desenrolar desses acontecimentos possa modificar essa situação. Mais uma vez, Erivan, eu diria o seguinte, e para não cair no lugar comum da desesperança, né, da falta de perspectiva, a gente tem que reduzir a presença do Estado na economia. Esse tipo de coisa a gente tem que repensar, tem que estar analisando, tem que estar discutindo, para ver se as pessoas tomam consciência de que não dá para construir uma sociedade minimamente evoluída nesses termos que a gente vê acontecer no Brasil. É revoltante.